Boa noite. O país dá mais um giro na roda do infortúnio. Amarrado ao compromisso de manter o déficit na conta em 139 bilhões de reais, o Ministério da Economia anunciou hoje o corte de 1 bilhão 440 milhões de reais do orçamento. O valor é baseado na última estimativa do Banco Central para o PIB, 0,81% para este ano. O Ministério não informou onde será o corte desta vez. A área que mais sofreu em 2019, com a maior redução de custeio e investimentos desde 2008, foi a educação. Sem investimentos, menos empregos, menor arrecadação, mais cortes no orçamento. Neste cenário, seja qual for a fórmula de liberação do saque do Fundo de Garantia, se for liberado, não tem força para inverter o sentido em que gira esta roda. Veja agora os nossos outros destaques. Fechamento de indústrias no estado de São Paulo é o maior da última década. Butantan quer aumentar a exportação de vacinas com financiamento do BNDES. Manifestantes do Amazonas vêm à Assembleia Paulista por apoio à pavimentação de rodovia federal. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. Políticas de combate às drogas devem ser discutidas apenas por representantes oficiais de governo. O presidente Jair Bolsonaro excluiu as vagas destinadas a especialistas de integrantes da sociedade civil do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. A decisão, publicada no Diário Oficial da União de hoje, afasta dos debates os representantes de médicos, psicólogos e juristas. Com a nova composição, o CONAD foi reduzido de 31 para 14 integrantes, 12 deles membros com cargo de ministro ou indicados por ministério ou órgão federal, e 2 integrantes do Conselho Estadual ou de órgão estadual sobre drogas. A alteração na composição dá ao governo Bolsonaro 85% do controle do CONAD. O viés de repressão ostensiva ao crime, marca do discurso presidencial, tende a dominar as ações públicas. E para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Yuri Sayone, que é professor e advogado especialista em Direito Penal. Muito boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Assembleia. Professor, o que falar deste decreto que reestrutura o conselho responsável pela política sobre drogas no Brasil? Bem-vindo. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Na verdade, esse decreto ele vai alinhado com outros decretos do presidente Bolsonaro na sua iniciativa de tentar eliminar a participação da sociedade da construção de políticas públicas. Igual situação se viu com relação à cultura, especificamente ao cinema nacional, ao Conselho Nacional de Meio Ambiente e até outros conselhos que têm muito mais respaldo legal quanto à sua existência, não fugiram da caneta do presidente, o que gerou, inclusive, uma demanda perante o Supremo Tribunal Federal. E o que já existe posto para a gente ter uma referência que seja do Supremo Tribunal Federal para a gente poder analisar o tema, né? Sim. Aqueles conselhos que possuem previsão legal, eles não podem ser extintos pela caneta do presidente, já que estaria havendo uma invasão de competência. Se há uma lei que cria o conselho, e esse tema do Conselho Nacional de Políticas de Drogas, ele é um conselho criado pela nossa atual lei de drogas, então ele é um conselho criado por lei, então o presidente ele não pode extinguir por decreto só por novo projeto de lei. Entretanto, a lei não trata da forma como esse conselho está composto. Então, havia uma composição inicial com ampla participação da sociedade civil, entendendo que o tema Política Nacional de Drogas, veja, não é a aplicação da lei para punir traficantes, não é a aplicação da lei para você avaliar algumas questões técnicas do Poder Judiciário, mas sim estabelecer, por exemplo, de que forma o Estado vai gastar insumos em campanhas de prevenção, qual é o atendimento que o Estado dá nas unidades públicas de saúde, como o Estado vai lidar com o problema da droga, que é um problema epidêmico na sociedade brasileira e assim como é no mundo. O Conselho ele tinha uma composição pretérita
ampla participação da sociedade, como, por exemplo, havia um representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil para falar da perspectiva jurídica, um do Conselho Federal de Medicina, do Conselho de Enfermagem, da União dos Estudantes. Havia diversos representantes de conselhos federais cuja atividade final era afeta de alguma forma a questão da saúde e da legislação, como é o caso da advocacia, e esse conselho, ele sim, conseguia pensar em estratégias para o Poder Executivo implementar, e então ter uma política de drogas que esteja em sintonia com a sociedade. O que acontece quando temos esse novo decreto e há a mudança de composição do conselho para que passe a ser composto efetivamente por ministros? Há uma transferência dos atores do debate que antes eram membros da sociedade civil e agora são membros da política. Então, deixa de ser um conselho com a participação da sociedade civil e passa a ser um conselho de política. Mas o importante é a presença dos diversos ministérios, como os direitos humanos, o da justiça, da saúde. É importante ter a participação dos ministros para debaterem política de droga? A verdade é que sim. Mas, por outro lado, eles já têm ampla liberdade de debater política de drogas dentro das próprias reuniões ministeriais. Ou seja, na prática, eles já podem fazer o que eles fazem sem participar de um conselho. Enquanto que a sociedade civil, se não houver um fórum público adequado e técnico para fazer esse debate, a participação da sociedade civil fica relegada. Então, na prática, a alteração da composição nada mais é do que retirar da sociedade civil um papel de protagonista no enfrentamento de uma questão que a afeta diretamente e deixa a questão para uma solução política que, na verdade, já poderia existir, dado que os ministros eles têm reuniões ordinárias de trabalho, trabalham todos juntos, sob o comando do presidente. Então, na prática, simplesmente houve esvaziamento do Conselho. Doutor Yuri, só para a ciência do nosso telespectador, inclusive, esse CONAD, o Conselho, chegou a ter 31 assentos e vai ter 14 a partir deste decreto, sendo que 12 são representantes de ministérios. Ele fica mais governista, vamos dizer assim. Segundo, a quem interessa desidratar a participação da sociedade civil. Eu digo isso tomando as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que ele pretende extinguir a grande maioria dos conselhos para o governo funcionar. Estaria o governo imobilizado pelo assembleísmo? Não, claro que não, porque os conselhos eles não emitem nenhum tipo de opinião vinculante ao executivo. O executivo é o chefe da execução de todo e qualquer tipo de política pública. Os conselhos eles são efetivamente órgãos de informação, de instrução, são órgãos qualificados, à exceção do CONAMA, que efetivamente emite normas técnicas. Mas especificamente com relação a esse tema das drogas, e alguns outros, por exemplo, como me pareceu na questão do cinema, há claramente uma ideia de contínua despetização, desesquerdização. Me parece muito mais uma limpeza ideológica dessas estruturas secundárias do governo do que efetivamente um alinhamento, uma busca de um processo de gestão mais eficiente. Se o problema eram 30 e tantas cadeiras, que se tivessem menos cadeiras, mas efetivamente mantivesse a preocupação dos órgãos técnicos. Sim. A representação, inclusive, da sociedade civil. Hoje é preponderante a participação do governo, ou seja, dos ministérios. Agora, eu queria comentar com o senhor, por exemplo, o caso dos cientistas, né? A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência classificou o decreto como um retrocesso. O próprio Conselho Federal da OAB diz que vê com muita preocupação. O que vem por aí, doutor? Bom, eu acho que na prática vai haver uma discussão monotemática de políticas, né? Então, os conselhos que são formados pelo próprio governo, eles vão dizer qual é a política, o governo vai implementar a política que ele vai decidir qual seja a melhor política e a sociedade civil vai ficar simplesmente recebendo passivamente aquilo que é produzido. Então, o que na prática pode acabar acontecendo em termos de equilíbrio político de poder é que a sociedade civil, alijada da participação, de contribuição junto ao Poder Executivo, vai buscar no Legislativo aquele apoio que lhe foi retirado. Então, provavelmente, esse tipo de proposta vai enfrentar muito mais resistência do Legislativo, porque, então, o Legislativo vai aumentar a sua fala alinhada com a sociedade civil, com os órgãos técnicos da sociedade civil, e por isso vai acabar acontecendo como aconteceu com o decreto de armas. O Legislativo interferindo e suspendendo o decreto.
Então, e me parece ser uma medida que não ajuda para mais eficiência do sistema, e sim numa segregação de papéis políticos que não faz nenhum sentido, dada a sociedade plural que nós temos hoje. Fica diminuído o espaço do debate, inclusive a gestão de políticas públicas em curso. Pode haver algum tipo de prejuízo? Olha, eu acredito que sim, porque se as políticas elas são pensadas por órgãos representativos da sociedade que também são técnicos, quando você confunde tudo como política de governo, me parece claramente que pode preponderar algum tipo de política que não seja, por exemplo, o reconhecimento de que as drogas elas são um problema de saúde pública. O que eu quero dizer com isso? Também foi pelo decreto criado uma comissão bipartite em que o governo vai dialogar diretamente com os representantes dos estados. E no tom do que foi posto no decreto, pode transparecer que se efetivamente a política de segurança for uma política de combate, ou seja, sim, é importante ter estratégia, é importante ter inteligência, é importante ter confronto, mas também tem que haver um trabalho numa outra ponta, no usuário, que inclusive ajude a desestimular o consumo, né? Se você simplesmente trabalha combatendo o tráfico ilícito de entorpecente, você tem um efeito mercadológico de aumento do preço e não solução do problema, porque o tráfico vai continuar a existir. Então, quando você toma esse tipo de medida, dá a impressão de que só vai preponderar um tipo de política, que eventualmente pode ser a do confronto e que já está mais do que consagrada, que não é uma política de sucesso, no mundo tem vários exemplos. Professor Yuri Sayoni, para encerrar nossa conversa, há mais uma nota nesse decreto que dá conta de que as discussões no Conselho só se tornarão públicas mediante autorização prévia dos ministros que têm assento lá. A gente pode falar que isso transparece alguma censura? Eu acho que não colocaria como censura, mas como reforço do meu argumento de que provavelmente a política contra drogas vai mudar de perfil. Ela vai deixar de ser uma política de acolhimento, de saúde pública, de assistência, de atendimento e vai passar provavelmente a ser uma política de confronto, o que não se confunde, ou seja, o Ministério da Justiça pode continuar adotando as medidas de segurança pública e estimulando que os estados façam o mesmo, mas efetivamente não há necessidade de haver nenhum tipo de confusão. O que é estranho de se ter o sigilo das discussões do Conselho é que, mais uma vez, a sociedade civil, agora como simples espectadora, sequer vai poder ser espectadora. Então, nós vamos ter que aceitar que venha uma política pública totalmente unilateral, sem nenhum tipo de discussão e vai ser imposta goela abaixo da sociedade. Por isso que eu reforço a minha compreensão de que esse tipo de medida só vai tornar mais difícil a vida do Executivo no Legislativo, porque o Legislativo, então, vai querer assumir a prerrogativa de fazer o debate que não foi feito com a sociedade civil e, pelo que se viu no decreto de armas, o Legislativo tem independência suficiente do Executivo para suspender atos que ele entenda que sejam descabidos e ilegais. Então, na prática, de novo, eu acho que a gente não ganhou nada com isso e, pelo contrário, a gente retrocedeu com relação à construção de um governo mais participativo e que fique bem claro que isso não tem nada a ver com nenhum aspecto ideológico, isso tem a ver com o aspecto cívico, que é a tônica do próprio governo Bolsonaro. Professor Yuri Sayoni, muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com o senhor nesta segunda edição do Jornal da Assembleia. Um grande abraço a todos. Rodovia a quase 4.000 quilômetros de São Paulo traz à Alesp nortistas em busca de asfalto. A Associação Amigos da BR-319, que corta parte da floresta amazônica, veio pedir apoio à deputada Janaína Pascoal, do PSL. A repórter Mariana Fante acompanhou o encontro. Com extensão de 885 quilômetros, a rodovia federal 319 corta o estado do Amazonas, ligando as cidades de Manaus e Porto Velho.
Integrantes da Associação Amigos da BR-319 entregaram à deputada Janaína Pascoal, do PSL, um manifesto pela pavimentação de aproximadamente 700 quilômetros desta mesma rodovia. Eu entendo que todo brasileiro tem que conhecer a Amazônia, porque é o nosso cartão postal, é, de certa forma, o que nos reflete para o exterior. Entendeu? E se a gente não cuidar da Amazônia, gente de fora vai querer cuidar. Os integrantes da associação retratam uma realidade vivida por quase 4 milhões de pessoas. População total do estado amazonense que sofrem com a falta de abastecimento de alimentos frescos ou ainda com a impossibilidade de escoar e comercializar a produção interna. Hoje, o Amazonas está ilhado, né? Hoje não, já há 30 anos. Né? Eu já nasci com o Amazonas ilhado, porque a gente não... O Maitá, por exemplo, que é uma cidade que fica perto de Rondônia, é órfã de capital. Né? A gente não tem capital, a gente não pode contar com a nossa capital. Não tem estrada para chegar até lá. Essa estrada ela só funciona durante o verão. Lá, o clima não é tão bem definido quanto em outros lugares. Lá ou está chovendo ou está com sol. Quando está chovendo é impossível passar pela estrada. Então, assim, nós estamos ilhados e nós precisamos de novos modais de economia. A gente precisa ter contato econômico com nossos vizinhos, Rondônia, Acre, né, Roraima, todos ali juntos podem ser mais fortes. Hoje o norte é enfraquecido porque a gente não tem contato nem com os vizinhos. Ainda como sinal desta luta, os integrantes farão uma manifestação percorrendo 700 quilômetros a pé em 23 dias, com saída prevista no dia 10 de agosto da cidade de Humaitá, caminhando até a capital do estado, Manaus. Não adianta o governo dar a semente e não ter para onde escoar o produto. Queremos sim a semente do governo, mas queremos devolver com trabalho e com produto pronto, que ele esteja prontinho para passar pela BR e passar para os outros estados. Não pegar de outros estados, sendo que nós temos o produto. Nós queremos mandar do nosso local para fora. O Instituto Butantan busca financiamento do BNDES para competir no mercado global. O pedido do empréstimo, quase 2 bilhões de reais, é para a modernização e aumento da produção de vacina contra a gripe. O Instituto, considerado um dos principais centros científicos do mundo, é responsável por 51% da produção de vacinas e 46% de soros para uso preventivo e de curativos no Brasil. O Butantan integra o Hospital Vital Brasil, especializado no atendimento a vítimas de animais peçonhentos. É a primeira vez desde a criação, em 1901, que a produção busca o mercado internacional. O plano enviado ao BNDES é de investimento de 450 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais em laboratório com 7 linhas de produção de vacinas. O Instituto estuda com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde a qualificação da vacina contra a gripe trivalente, produzida em São Paulo para uso no hemisfério norte. O trabalho desenvolvido hoje é financiado principalmente com recursos do governo paulista, que discute sua privatização desde o governo passado. Na última semana, o Butantan foi um dos 7 laboratórios que tiveram suspensos os recursos do governo federal para a fabricação de medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. O governo federal suspendeu a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estabeleceu regras para o cálculo do piso do frete rodoviário a caminhoneiros. A nova tabela para cálculo do frete mínimo, criada em conjunto com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, ligado à Universidade de São Paulo, gerou críticas dos caminhoneiros em todo o país. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a nova rodada de negociação com os caminhoneiros está prevista para a próxima quarta-feira. Algumas lideranças da categoria já divergem sobre as alterações da nova tabela do frete mínimo. Parte dos líderes defende que os valores sejam reajustados em até 35%. O estado de São Paulo registra o maior fechamento de indústrias dos últimos 10 anos. O levantamento relativo aos 5 primeiros meses deste ano é da Junta Comercial de São Paulo.
Maior polo industrial do Brasil, o estado de São Paulo registrou nos primeiros 5 meses de 2019 o fechamento de 2.325 indústrias. O número é o mais alto para o período na última década e 12% maior do que do ano passado. Os dados são da Junta Comercial de São Paulo e indicam que, mesmo depois da intensa recessão econômica no país nos últimos anos, a fraquíssima recuperação da economia não conseguiu alavancar o setor produtivo, deixando pelo caminho fábricas desativadas e milhares de desempregados. A situação da indústria paulista se repete em todo o Brasil. Além do encerramento das atividades de empresas de pequeno porte, grandes grupos fecharam unidades consideradas menos produtivas e concentraram a produção em outras mais modernas, quase sempre sem levar a mão de obra. Mesmo com esse cenário econômico, de janeiro a maio deste ano, quase 4.500 empresas foram abertas no estado de São Paulo. Porém, segundo alguns analistas econômicos, houve um encolhimento na produção. Empresas grandes e médias foram fechadas e pequenas empresas foram criadas. Entre 2014 e 2018, o PIB brasileiro acumulou queda de 4,2%, enquanto da indústria de transformação no país caiu 14,4%. Recente projeção do governo federal aponta para um PIB de 0,8% no Brasil em 2019. As indústrias paulistas geram anualmente um PIB de 370 bilhões de reais, que é equivalente a 1/3 do PIB da indústria nacional. Empregam quase 3 milhões de trabalhadores. O fechamento recorde para o período é um indicador da profundidade da estagnação econômica. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar com Paula Sauer, que é economista, professora e especialista em planejamento financeiro. Muito boa noite, Paula. Obrigado por mais uma vez dizer sim à nossa produção. Paula, sobre... É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me tratam com muito carinho. Prazer é todo nosso, Paula. Número de indústrias fechadas no estado de São Paulo é o maior em uma década. É com tristeza que a gente fala isso, não é? Nossa, e olha, eu vou te dizer que você está olhando o número só de São Paulo, e se a gente olhar para o país inteiro, a produção industrial nossa vem caindo desde a década de 70. Você acredita nisso? Nesses últimos anos, a produção nossa ela vem despencando ano a ano. E só para ter uma ideia, a gente caiu na produção, uma participação, né, no resultado do PIB de 24% para 20% para 12% da participação do PIB. Pensa? É delicado, mas Jota, o que pareça, é um procedimento, é um fenômeno esperado. O que aconteceu no PIB é que antes da população enriquecer, antes de aumentar o PIB, essa produção começa a declinar. Isso é um processo normal, que tem que ser substituída por serviços. Então, as pessoas vão enriquecendo, elas tendem a substituir a compra de bens, pela aquisição de serviços. Serviços mais elaborados, serviços mais sofisticados. Esse é o esperado. O que aconteceu no Brasil? Antes da gente enriquecer, antes do PIB per capita aumentar, essa nossa produção industrial ela foi caindo. Então, o Brasil vem ano a ano desindustrializando, né? E, por outro lado, o aumento dessa renda per capita foi bastante tímido, né? Então, a gente teve um aumento aí de 12 mil para 15 mil dólares de renda per capita. Isso não é muito significativo, né? Se pensar o tempo todo aí que a gente está, no período que a gente está trabalhando. Mas, né, quando a gente vê, aconteceu um fenômeno que é esperado mundialmente, mas no Brasil aconteceu por outros fatores. Então, que foi o enriquecimento da população. Muito pelo contrário, o que aconteceu foi um desincentivo à produção industrial. O que a gente tem aqui é uma falta de incentivo à tecnologia e acaba prejudicando tudo. Paula, esse é um fenômeno brasileiro ou um fenômeno mundial, haja vista que as indústrias, de maneira geral, migraram para o Oriente, a China em especial, que se tornou a fábrica do mundo? Não, na verdade, assim, essa mudança de localização,
ela se deveu, naquele momento, lá atrás, em relação à mão de obra mais barata. Então, eu deixo de produzir nos Estados Unidos, na Europa, e vou produzir na Índia, na China, na América Latina, no Brasil. Só que a gente não conseguiu absorver nem esse movimento. A gente não tinha tecnologia, pesquisa e desenvolvimento suficiente nem para absorver esse movimento. Teria a absorção das indústrias que saem da Europa e dos Estados Unidos para vir para países com mão de obra mais barata. Sim. Então, é um fenômeno, são fenômenos diferentes que a gente está falando. Então, tem a desindustrialização, por você mudar os polos de indústria do seu país para onde tem uma mão de obra mais barata. E a outra é quando você deixa de produzir, por exemplo, computador e você passa a produzir software. Você deixa de vender o bem, o hardware, né, a matéria física em si, passa a vender um subproduto dela, que é muito mais barato, né, e você só fazer a manutenção que já está utilizado. Sim, mas pode o Brasil, no Concerto das Nações, perder o poder da sua indústria, que já foi relevante, ela tem perdido posições ano após ano. Estamos exportando empregos de qualidade? Olha, a gente está mandando para fora, de uma certa forma, a gente está contribuindo para que um bom profissional, para que um profissional qualificado, ele vá trabalhar fora do Brasil. Se ele não encontra um lugar aqui, se ele não tem uma empresa que vá absorver a qualificação dele lá fora, eles estão de braços abertos. Então, sim, a gente está exportando bons profissionais, a gente está exportando mão de obra qualificada, e a chance dessa empresa, dessa indústria vir para o Brasil, ela fica cada vez mais distante. Como fica o empresário paulista e brasileiro quando vê, digamos, a sua produção com elevada ociosidade dentro da planta industrial, impostos altíssimos, uma mão de obra não competitiva? Como ele fica diante de um cenário desse, sabendo que os concorrentes estão nadando de braçada fora daqui? Olha, Jorge, assim, não tem outra expressão para dizer, eles ficam de cabelo em pé, né? Porque são tributos muito altos o da indústria no Brasil, o funcionário brasileiro ele custa muito caro, né? A forma que a gente ainda trabalha a contratação é muito cara. Então, você tem uma função... Olha que cenário que a gente está. Então, a gente tem uma indústria ociosa, a gente tem um cenário de desindustrialização, a gente tem um PIB que não cresce, a gente tem um montão de gente querendo trabalhar, mas que a indústria não consegue absorver nesse momento. Então, a gente está num cenário bastante complicado, porque faltam incentivos de tecnologia, faltam incentivos de industrialização, e eu não estou dizendo que isso é de agora, de hoje. A gente está falando de uma... como se fosse uma tradição da nossa indústria aqui. Sim. Então, se a gente for parar para pensar, a indústria no Brasil tem um desenho mais ou menos desse jeito. Então, ela cresce bastante, mas nesse máximo que ela poderia trabalhar, ela foi por muito pouco tempo. E ela vai agora disputando ladeira abaixo. Sim. Quando a gente indústrias nos outros países, é um formato muito invertido. Então, tem esse declínio também, mas ele é muito mais lento. Então, a gente vê a indústria trabalhando no pico da produção por muito mais tempo do que no Brasil. Então, você tem no Brasil, esse chegou lá em cima, declinou e despencou ladeira abaixo, e nos outros países, esse ciclo ele é mais lento. Então, sim, declínio da produção é normal, mas não da maneira que foi com a gente. Com a gente foi prematuro. Paula Sauer, me diga um exemplo que tem nessa nota, nessa notícia também lida por você, que fala, por exemplo, de uma indústria de pneus, que ela vai fechar a unidade em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e vai concentrar a produção na região de Campinas. Ela demite 900 e tem a promessa de contratar 300 aqui. Por que a demissão geralmente é rápida e as contratações são a conta-gotas? Porque a gente acaba... Bom, vamos pensar na gente, né? Se coloca no lugar do funcionário, né? A produtividade dele vai aumentar à medida que ele vê os pares dele, os colegas dele, perdendo emprego. Então,
demitir é uma das formas mais rápidas de você cortar custos, né? Uma maneira operacional bastante eficiente, por mais que não seja socialmente a mais adequada. E a contratação ela é mais lenta, porque você espera ver se aquele crescimento no mercado é duradouro, se a empresa já esgotou todo o estoque, e mais, o funcionário que está trabalhando, ele tem um aumento na marra, certo? Sim. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu vou aumentar minha produtividade, e não por conhecimento, eu vou aumentar minha produtividade pela pressão em relação ao emprego que eu tenho. Sim. Paula, então, para contratar, na hora que tiver certeza de que já aumentou a confiança no consumidor, que as pessoas vão comprar, que vai investir, vai tirar o dinheiro do mercado financeiro, vai investir na indústria e tem um retorno. Quando tu não tiver essa percepção... Paula, para encerrar nossa entrevista, você falou do trabalhador. Como fica a expectativa do trabalhador? Mesmo que ele receba a rescisão, de alguma maneira ele coloca um freio no seu consumo futuro, haja vista que não há uma expectativa de um novo emprego no radar tão cedo. Como você diz, como fica um sistema de crenças e valores em tempos de crise? Assim, na verdade, o que você falou do trabalhador, né, diminuir o consumo dele, esse é o ideal. Na verdade, não é o ideal que você diminua o consumo, é que você faça boas escolhas, né? Então, identificar no orçamento alguma coisa que você não está usando, que pode substituir por outra. A própria cesta de alimentos, qual alimento está para substituir, mas efetivamente, que o trabalhador deixa de ir, é mais complicado. Na maioria das vezes, quando ele ainda tem, ele acaba tomando crédito para manter aquele padrão de vida, porque é muito difícil você mudar de padrão. Sim. Voltaremos ao tema. Paula, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com você na segunda edição do Jornal da Assembleia. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Termina aqui mais esta edição do Jornal da Assembleia. Lembrando que toda a programação da TV Alesp você encontra em nossa página no YouTube. Até amanhã. Espero você.